Olá, tudo bem? Meu nome é Leandro Conte, eu sou diretor do Sistema X e vou apresentar para vocês hoje as principais funções e como utilizar o portal do Sistema X. Tá joia? Inicialmente, vocês precisam do login e da senha para acessar o portal. Este login e essa senha são fornecidos pela escola. Então, a escola envia para nós, da plataforma do sistema, a relação de alunos, nós criamos o login e a senha e devolvemos para a escola e a escola repassa para os alunos acessarem. Tá? Caso alguém que pertence a alguma escola não tenha ainda o login e a senha, é necessário que nós tenhamos um e-mail válido para fazer esse cadastro no portal. Tá bom? Então vamos lá. O endereço que nós vamos acessar é o portal Sistema X. É o nosso portal onde, a partir de lá, nós teremos acesso à plataforma de ensino do Sistema X. Então, entrando no portal Sistema X, é bem intuitivo, e já na parte superior do portal tem uma caixinha escrito área do aluno. Tá? Ou então, se rolar o site um pouco mais para baixo, tem a área do aluno com o botão de acesso. Então, qualquer um dos dois locais que você clicar, você é direcionado à nossa plataforma. Então, de posse do login e da senha, é só entrar com o nome, o login e a senha do aluno. Feito isso, clica em login e o aluno já está dentro da plataforma do sistema de ensino, do Sistema X. Neste caso, eu fiz login com uma senha que tem acesso a todas as séries. Né? No caso do aluno do segundo ano, vai visualizar somente o livro do segundo ano, do terceiro ano somente do terceiro ano e assim por diante. Então, por exemplo, uma vez acessado, o aluno clica na sua série, quarto ano do fundamental, o exemplo que eu vou usar aqui agora. Quando clicar nesse livro, o portal já abre com os títulos dos capítulos do livro. Né? Então, no quarto ano do fundamental, o primeiro capítulo chama o jogo de xadrez, o segundo capítulo chama as peças 1, o terceiro capítulo chama as peças 2, o quarto capítulo não está visível ainda para o aluno, mas já temos o quarto capítulo e o quinto capítulo no portal. Vamos colocar visíveis assim que a gente terminar mais um mês de aula aproximadamente, os capítulos já estão visíveis. Então, o que o aluno vai fazer? O professor, no momento síncrono da aula, ele vai seguir o livro didático e vai informar para o aluno, nós estamos agora no capítulo 2, por exemplo. Então, o aluno chega aqui na plataforma, capítulo 2, clica no título do capítulo, e imediatamente já abrem todas as aulas deste capítulo. Né? Então, o capítulo 2 tem a primeira aula, movimento do peão, a segunda aula, revisando o peão, e depois tem uma atividade que se chama Mostre o que você aprendeu sobre o peão. É um questionário para ele responder. E assim nós seguimos todo o conteúdo do livro. Então, no livro aparecem os mesmos textos, né, de início de capítulo, e aparece o movimento do peão, aparece o movimento do rei, que é a aula 3, o movimento da torre, que é a aula 5. Então, qual que é a dinâmica de usar o portal? Por exemplo, se o aluno clica aqui na aula 5, movimento da torre, quando ele entra na aula, a primeira aula sobre a torre, ele tem um texto inicial que diz para o aluno quais são os objetivos do capítulo. Logo em seguida, tem uma videoaula sobre o movimento da torre, sobre aquele assunto que ele está vendo. É só clicar o play aqui, que ele vê a aula. Logo em seguida, tem o PDF deste capítulo do livro. Então, para seguir a aula, o professor vai usar esse PDF. E o aluno em casa pode revisar também o conteúdo através do PDF ou do livro físico que está em casa. Em seguida, após a videoaula e o PDF do livro, nós temos os exercícios propostos sobre essa aula. A ideia é que o professor orientando o aluno, chega esse momento de fazer as atividades. Então ele clica em exercícios
Imediatamente o portal já abre uma nova página com os exercícios. Esses exercícios são exercícios para serem feitos no computador, então ele vai movimentar a peça aqui no computador e o computador, o próprio software joga contra ele, então nós estamos simulando aqui o colega de sala que neste momento não está fisicamente com o aluno. Então ele vai jogando e tem 3 exercícios, tem o segundo exercício, nível 2, aliás, aqui neste caso de torre, nós temos nível 1, tem o primeiro e o segundo exercício, no nível 2 tem mais 2 exercícios, e no nível 3 tem mais 2 exercícios, para ele jogar 3 exercícios, para ele jogar fixando o assunto que foi abordado em sala, que são as torres. Então ele volta lá na página do portal, na plataforma. Esse é o conteúdo da primeira aula. Tá? Aqui no canto esquerdo mostra por onde o aluno já passou, ó, o movimento do peão, revisando o peão, né? São as aulas que ele já assistiu. Então, o movimento da torre. Próxima aula seria revisando o movimento da torre. Essa aula está destinada à semana seguinte, quando o professor retoma esse assunto. Mas, na verdade, a intenção dessa aula é uma aula de prática, uma aula para fazer mais atividades, jogar mais com o colega. E como nós estamos à distância, né, essa aula é uma aula de revisão. Nesta aula, o aluno vai receber, deixa eu recarregar a página, o aluno recebe nessa aula uma imagem que é um infográfico de resumo sobre o que ele aprendeu na aula passada, né? Em seguida, mais exercícios de revisão. Então, clicando aqui, abre novamente uma página de exercícios para ele. Tá? Faz a revisão rápida, vendo as principais regras, os principais conceitos sobre a aula dada, e depois joga mais exercícios. Isso foi a aula 6, revisando a torre. Terminou a revisão da torre, ele entra, mostra o que você aprendeu sobre a torre. Então, agora ele vai ter um questionário, algumas perguntas. Por exemplo, qual é o número que representa a força da torre? Ele vai aqui, responde e clica em responder. Né? Por exemplo, uma outra pergunta que tem. Na figura a seguir, a torre branca pode capturar qual peça? Ele vai olhar qual peça que a torre pode capturar. É o cavalo, é o peão, é a torre. E responder este questionário. Tá? Feito isso, essa dinâmica de uma aula, uma revisão e o questionário, ela é recorrente em todo o livro, em toda a plataforma. Então, tem o movimento do peão, o movimento do rei, da torre, do bispo. Né? Quando ele terminar a aula, for passar para um outro capítulo, né, peças 2, tem novamente o movimento da dama, revisando a dama, movimento que mostra que você aprendeu, e assim por diante. Outra coisa interessante e importante é o seguinte, à medida com que o aluno vai avançando, em cada aula, no lado direito, existe um botãozinho para ele marcar que aquela aula foi concluída. Então é importante ele, depois de feita a aula, ele marcar, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, em revisando a torre, né, ele desmarcou, ó, ficou branco. Aí o sistema está entendendo que eu ainda não vi essa aula. Depois que eu revisar a torre, eu venho aqui e marco, ó, já vi essa aula. É para o aluno se organizar, o que ele já foi vendo, né, o que foi visto, né, e o sistema também poder mensurar o andamento do aluno. Tá? Bem, essa é a dinâmica básica do portal do Sistema X. É claro que nós temos dois momentos, né? O momento síncrono em que o professor entra ao vivo com o aluno durante as aulas e o momento assíncrono, que são as atividades que os alunos vão fazer em casa. E o portal ele se torna mais importante nesse momento assíncrono, em que o aluno está em casa e vai concluir as atividades, vai reforçar as atividades. O professor ele pode ou não utilizar esses vídeos com explicação do conteúdo durante o momento síncrono, mas é de praxe ele deixar esse vídeo para o aluno assistir depois, caso tenha ficado alguma dúvida. Tá joia? Então, aqui no portal
Também você tem um fórum de dúvidas, então se o aluno tiver alguma dúvida, ele pode clicar em fórum de dúvidas e aqui ele envia uma pergunta para o professor, para o tutor no caso, né? Depois que ele concluiu a aula, ele vem aqui no avatar dele, né? E clica em sair. Aí ele sai da plataforma. É interessante também, eu vou entrar novamente aqui, é interessante também que aqui no avatar, quando ele clica nessa setinha para baixo, ele pode clicar em perfil. Clicando em perfil, abre as informações do usuário, né? Ele pode chegar aqui, ó, editar, e aqui ele mantém o nome dele atualizado, o e-mail, ele pode fazer a opção a colocar a data de nascimento, né? Algumas informações, essas informações não são obrigatórias, mas são informações que podem ser úteis para a gente entrar em contato, para a gente poder identificar os alunos, né? Através do portal nós conseguimos montar um relatório para a escola, um relatório de o que o aluno fez, quais as aulas que ele assistiu, e com isso a gente tem mais informações sobre o andamento do xadrez na escola. Muito obrigado pela atenção, até mais.